Jonas capítulo 2, o texto nos diz assim: Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor então deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Coisa linda, irmãos, nós sabermos que há um Deus que cuida de nós. Coisa linda nós percebermos a maneira como Deus quis cuidar do povo de Nínive, muito embora não merecesse. E é muito bom a gente saber que Deus quis cuidar do seu profeta, embora tivesse sido um homem desobediente. No primeiro capítulo do livro do profeta Jonas, nós olhamos e percebemos a maneira como aquele homem quis agir de forma independente de Deus. A maneira como aquele homem negligenciou um chamado de Deus específico para a sua vida. Nós vimos como que Deus também permitiu que ele fosse caminhando do seu próprio jeito, dando o seu próprio rumo, a sua própria vida, e a maneira como Deus interrompeu aquele processo. A maneira também como Deus falou com ele, a maneira como Deus chamou a sua atenção e se fez ouvido por ele. Nesse segundo capítulo, Jonas já tinha sido jogado para fora do navio, a pedido dele mesmo. A maneira como ele entendeu que ele deveria tirar toda a tripulação e os passageiros daquele navio do perigo que estava acontecendo. Nós compreendemos a história e vemos ela como um todo. Um homem desobediente recebe um chamado de Deus, não concorda com o chamado de Deus, toma as suas próprias atitudes, coloca em risco a vida de outras pessoas, uma vez que ele entrou num navio tripulado. Aprendemos que muitas vezes nós agimos assim também, pela nossa negligência à vontade de Deus, pela nossa desobediência, nós colocamos em risco a nossa vida, a vida da nossa família, a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas nós aprendemos na história de Jonas que Deus é um Deus que salva. Deus é um Deus que cuida. Nós aprendemos na história de Jonas que Deus é um Deus perdoador e misericordioso. Ele é o Deus da segunda chance. E nesse segundo capítulo, após ter sido confrontado por Deus pela sua desobediência, Jonas, depois de ter tentado fugir da presença de Deus, isso tudo aconteceu no primeiro capítulo, agora então, já sendo lançado ao mar, Deus providenciou que um grande peixe o engolisse e que ficasse por 3 dias dentro desse peixe, e após 3 dias, em oração, em contrição, sendo tratado por Deus. E o texto que nós lemos retrata justamente a oração que Jonas fez. Então Deus resolveu cessar aquele tratamento, deu ordens ao peixe que jogasse Jonas em terra firme, e ele então decidiu obedecer ao Senhor. Isso acontece com muitas pessoas hoje, irmãos. Deus tem falado claramente a sua vontade, Deus tem dado ordens a nosso respeito, sobre nossa vida, sobre aquilo que nós devemos fazer ou deixar de fazer. Muitas vezes nós temos negligenciado essa palavra de Deus. E Deus então provê uma forma de nos tratar, uma forma de nos fazer obedecer, de enxergarmos o caminho correto para a nossa vida.
Então nós percebemos Jonas aqui, recorrendo à única maneira que nós podemos recorrer, depois de errarmos, para um perdão de Deus, recorrer a uma reconciliação com o nosso Deus. Jonas faz uma oração. É importante nós vermos que Deus, diante das nossas atitudes, e Ele conhece o nosso interior. No Salmo 139, nós lemos que Deus é um Deus que sonda o nosso coração. Deus sabia até onde Jonas seria capaz de ir. Deus olhou para aquela tripulação. Deus olhou para aquelas pessoas que estavam com Jonas, participando da sua experiência. E uma das coisas que eu tenho aprendido no nosso relacionamento com Deus, é que Deus não perde viagem. Uma vez que Jonas estava naquele navio, e que pessoas estavam participando daquela experiência, mesmo que sendo uma experiência de desobediência, Deus também revelou se manifestar aquelas pessoas ali. Uma vez que os marinheiros lançaram sorte e descobriram que era Jonas, eles inquiriram aquele homem acerca de sua procedência, de sua origem, de quem era o seu Deus. Eles então começaram a conversar com Jonas naquele momento e retirar de Jonas alguma coisa que pudesse dar a eles uma determinada clareza. Jonas falou e se identificou como sendo filho de Deus, do Deus vivo, como sendo um hebreu. Jonas disse que aquela tempestade e que estava fazendo com que o navio pudesse se arrebentar diante das ondas e ir ao naufrágio, era por conta da sua desobediência. Então, aqueles homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, diz o texto no verso 13 do capítulo 1 ainda. Eles tentaram salvar Jonas, mas eles fizeram uma coisa diante daquela situação. Eles clamaram ao Senhor. E nós percebemos que mediante o clamor daqueles homens ao Senhor, verso 14, eles disseram para Deus: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem, não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. E então eles pegaram Jonas, só depois dessa oração, e lançaram Jonas ao mar, e naquele mesmo instante, diz o texto no verso 15, o mar se aquietou. No verso 16 diz que ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Há uma lição maravilhosa nessa parte da história. Mesmo em momentos de tribulação, Deus manifesta o seu poder, Deus escuta a nossa oração e Deus abençoa aqueles que estão participando conosco dos momentos mais difíceis de nossas vidas, por vontade própria ou não. Percebam, Deus não perdeu a viagem. Ali estava uma tripulação, conversou com Jonas, descobriu quem era Deus, verificou que o Deus de Jonas era um Deus verdadeiro. Então eles clamaram ao Senhor, eles respeitaram a Deus, eles não queriam lançar Jonas ao mar, com medo de Deus os castigar. Mas depois que eles viram que, uma vez jogando Jonas ao mar, o mar se aquietou, eles começaram a adorar a Deus. Essa atitude faz total diferença na vida de quem participa de uma experiência com o Senhor. Houve mudança na vida daqueles homens. Houve o reconhecimento do poder de Deus. Houve um momento em que eles clamaram ao Senhor. Houve um momento deles verem o poder de Deus agindo, ou seja, eles sentiram uma resposta de Deus. Aquilo que Jonas tinha dito que iria acontecer, de fato aconteceu instantaneamente. Houve então respeito, houve adoração, houve oferta de sacrifícios e, para concluir, houve então votos feitos para aquele Deus que eles tinham acabado de conhecer. Eu quero aplicar isso na nossa vida hoje, irmãos. Porque muitas vezes nós estamos participando da experiência de alguma pessoa, seja ela irmão na fé, seja ela alguém da nossa família. Muitas vezes nós não temos um motivo exato para estar participando daquela experiência, como a tripulação daquele navio estava participando da experiência de Jonas. Mas nós olhamos para aquela pessoa e vemos Deus se manifestar na sua vida. Muitas vezes nós até intercedemos por aquela pessoa. E quando nós vemos o resultado da intercessão, quando nós vemos o poder de Deus agindo de forma poderosa sobre a vida daquela pessoa, muitas vezes nós não voltamos
Nós não tomamos a atitude que aqueles homens tomaram. Nós não oferecemos ofertas de sacrifícios ao nosso Deus. E aqui, irmãos, nós não estamos falando de sacrifícios materiais tão somente. Nós estamos falando de sacrifícios espirituais. São esses os sacrifícios que Deus se agrada. Muitas vezes nós não fazemos votos ao nosso Senhor. Aquela tripulação tinha acabado de conhecer Deus, de ver a manifestação do poder de Deus. E eles fizeram o que deveria ser feito. Justamente aquilo que nós hoje muitas vezes deixamos de fazer. Uma outra lição que eu tiro desse texto é que o caminho da desobediência tomado por Jonas, e muitas vezes tomado por nós hoje, tem um custo muito alto. No verso 17, diz que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele então ficou dentro daquele peixe por cerca de 3 dias e 3 noites. Foi o tempo que Jonas ficou ali. Foi o tempo necessário para a sua reflexão. Foi o tempo que ele pôde dedicar a Deus em oração, e a oração de Jonas demonstra que ele se arrependeu de tudo aquilo que ele tinha feito. A oração de Jonas nos faz perceber que ele encontrou um Deus que poderia amar, um Deus que poderia ter misericórdia, e um Deus que não abria mão de sua soberania. Preste atenção, porque o que está como pano de fundo dessa história é o fato de Jonas não acatar a soberania de Deus sobre a sua vida. Deus tinha mandado que ele fosse profetizar contra Nínive, para que houvesse arrependimento e salvação daquela cidade. Uma cidade pagã. Nínive era a capital da Assíria. Uma cidade que por muito tempo, os seus moradores, os seus exércitos tinham guerreado contra o povo de Israel e tinham feito eles sofrerem. Havia mágoa no coração de Jonas, havia rancor, havia desejo de justiça própria, que talvez se confunda muitas vezes com vingança. Isso fez com que Jonas não concordasse com a palavra de Deus. Jonas sabia que Deus poderia perdoar aquele povo mediante seu arrependimento. Então Jonas não queria correr o risco de pregar para eles e de vê-los arrependidos e perdoados pelo Senhor. E dentro do peixe, ao fazer a sua oração, e preste atenção, irmãos, que oração é o caminho da reconciliação. Jonas descobriu isso ali. Em meio à sua dor, em meio à sua tribulação, ele descobriu que o caminho da reconciliação com Deus é a oração. E conversando com Deus, sem poder se distrair com mais nada, a sua oração diz que as algas se enrolavam sobre sua cabeça. Foram 3 dias e 3 noites de sofrimento. O sono que antes ele tinha sentido no porão do navio, ele já não sentia mais, não tinha como sentir mais. Ele viu que ele não tinha poder sobre sua vida, ele quis cometer suicídio e Deus não deixou. Deus estava o preservando, e a cada instante que passava ele via que ele continuava vivo. E a cada instante de sua vida ele era confrontado com a realidade de que Deus era o dono do seu ser. Deus era o dono das suas vontades. Deus era o dono da sua vida. Nós precisamos nos encontrar com essa realidade e fazer dela uma verdade na nossa vida. Ou seja, nós precisamos aceitar aquilo que Jonas não aceitou no início. Às vezes Deus está nos falando, deixe de fazer isso, faça aquilo. Nós não concordamos. Muitas vezes Deus está dizendo, perdoa o seu irmão, e nós não queremos perdoar, nós queremos justiça contra o nosso irmão. E nós estamos insistindo no caminho do ódio. Como Jonas, comprando uma passagem para uma viagem que nos leve a uma direção oposta. E a direção oposta ao amor é a direção do ódio, é a direção da vingança. Queridos, Jonas teve 2 caminhos, na verdade, diante daquela experiência de ser engolido por um peixe. Ele teve o caminho da ida, quando ele se dirigiu para Tarsis, direção oposta à cidade de Nínive. Tarsis ficava ao ocidente, Nínive ao oriente. Mas ele teve um caminho de volta dentro de um peixe. O caminho de ida, irmãos, estava na direção errada, mas o caminho de volta estava na direção certa.
E às vezes eu concluo que andar para trás nem sempre é perder tempo. Principalmente quando nós estamos na direção errada. Andar para trás é necessário. Jonas, no caminho de volta, andando para trás, ele estava agora fazendo a vontade de Deus. E ele glorificava a Deus por aquela oportunidade que Deus havia lhe dado. O caminho de ida foi dentro de um navio, um conforto suficiente até mesmo para ele dormir no seu porão. Mas o caminho de volta não oferecia conforto algum. Era dentro de um peixe, refletindo sobre a sua vida, sem conseguir dormir. O caminho da ida oferecia segurança. A segurança que ele buscava por estar dentro de uma embarcação. Aos olhos humanos é muito mais seguro estar dentro de uma embarcação do que estar dentro de um peixe. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. Deus mostrou que Jonas estava errado em todos os seus conceitos. E o caminho no qual ele esperava encontrar segurança, ele não encontrou. A sua vida ficou em risco, as vidas daquelas pessoas ficaram em risco. Mas no caminho de volta, dentro de um peixe onde ele nunca imaginava estar, onde nenhum de nós gostaríamos de estar, pela insegurança que isso oferece, lá ele sentiu segurança, porque ele sabia que Deus estava conduzindo, Deus estava no controle, Deus estava no domínio de todas as coisas. Perceba como os paradigmas de Deus são completamente reversos aos nossos paradigmas. Muitas vezes hoje nós estamos no caminho, no qual nós pensamos encontrar segurança, o caminho da estabilidade financeira, o caminho da construção de bens materiais, do acúmulo de depósitos de tesouros aqui nessa terra. E Deus está a nos falar, não acumuleis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas acumuleis tesouros nos céus. Muitas vezes, irmãos, nós estamos insistindo em alguns relacionamentos que não são aprovados por Deus, mas cujos nossos corações nos inclinam a eles, mas Deus está a nos falar, enganoso é o coração do homem e perverso em seus desígnios. E muitas vezes aquilo que nós pensamos ser um caminho correto para a nossa vida, não é o caminho que Deus estabeleceu para nós. Então o custo pago por Jonas foi muito alto. Não foi somente o custo de uma passagem que ele comprou, mas foi o custo do risco que ele correu. Deus despertou Jonas do seu sono espiritual, irmãos, e fez com que ele caísse numa realidade da qual o Senhor é quem mandava na sua vida. Ele teve que reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida. E nós temos reconhecido a soberania de Deus sobre nossas vidas hoje. Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem em submissão, mas elas aceitam a submissão até o ponto em que elas concordam. A partir do momento em que elas não concordam, elas deixam de ser submissos. Isso não é submissão. Isso é agir por conveniência pessoal e própria. Ser submisso é agir sem questionar, é se submeter à vontade do outro. E Deus sempre aponta uma submissão fundamentada no amor. E o que Ele espera receber de nós é isso. Nós façamos a sua vontade, motivados pelo amor que nós sentimos em nosso coração. Em primeiro lugar por Ele, e em segundo lugar pelas pessoas. Havia amor no coração de Jonas por Deus? Sim. Jonas amava a Deus, embora não tivesse obedecido. Mas por que Jonas não obedeceu a Deus? Porque faltava amor no seu coração pelo próximo. Ele não conseguia amar os ninivitas. E quando nós amamos somente a Deus, o nosso amor é incompleto, irmãos. O Senhor tem determinado a todos nós que nós amemos a Ele, mas que nós amemos ao nosso próximo também. Então Jonas descobriu o caminho da reconciliação através da oração. Ele fez uma oração que demonstrava fé. Se nós olharmos para os detalhes da oração de Jonas, nós vamos ver que a sua oração demonstrava confissão de pecados. E a sua oração demonstrava súplica
pelo perdão de Deus. Abra a sua Bíblia, no capítulo 2, no verso 1 e 2, diz assim: lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, e ele disse: em meu desespero eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. E eu disse: fui expulso da tua presença. Estava falando com Deus. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Foi pela fé, irmãos, que Jonas fez essa oração. Esta oração que demonstrou que ele aceitou que errou. Se nós olharmos no capítulo 1, nós vamos ver que já começa dizendo que Jonas quis fugir da presença de Deus. Portanto, comprou uma passagem e foi para uma cidade completamente em direção oposta para onde Deus tinha mandado que ele fosse. E o motivo era fugir da presença de Deus. E nessa oração ele diz: fui expulso da tua presença, Senhor. Mas como quem diz, eu não quero ficar mais longe de ti. Perceba, irmãos, que quem já conheceu e já experimentou a companhia de Deus, muitas vezes pode até cair num devaneio de querer ou tentar se afastar de Deus, mas não consegue. Talvez hoje haja alguém aqui que por algum tempo de sua vida tenha se afastado de Deus. Talvez haja alguém aqui hoje que esteja ainda um pouco afastado de Deus. E o Espírito Santo trouxe até este lugar para ouvir esta palavra e fazer uma oração de reconciliação. Mas oração de reconciliação demanda confissão de pecados. O que aconteceu com Jonas dentro daquele peixe? Ele refletiu sobre a sua vida. Ele repensou os seus valores, os seus conceitos. E ele percebeu que o Deus que ele conhecia poderia ser misericordioso com os outros que precisavam. Mas agora ele queria aquela misericórdia de Deus para a sua própria vida. Entenda, irmãos? Oração de fé, de confissão de pecados e de arrependimento, de súplica pelo perdão, é uma oração que também demanda transformação e mudança na nossa vida, nos nossos conceitos. Jonas teve que se dobrar ao fato de que, se ele precisava da misericórdia de Deus sobre a sua vida, por que os outros não poderiam precisar também? Se ele tinha sido desobediente ao Senhor, portanto imerecedor da graça e do perdão de Deus, por que os habitantes de Nínive, que também foram desobedientes e foram pecadores, também não poderiam receber a graça e o perdão de Deus? Então, muitas vezes, as transformações que são essenciais à nossa vida começam a acontecer justamente em meio às nossas tribulações. Quantas vezes nós saímos de uma crise alegres, porque foi em meio à crise, e só em meio à crise que nós ouvimos Deus? Quantas vezes nós saímos de um quadro de enfermidade, saímos felizes, até mesmo com algumas sequelas, mas foi naquele quadro de enfermidade que a nossa alma, o nosso espírito foi completamente curado. Deus pode deixar sequelas, irmãos, no nosso físico, porque o nosso físico vai ficar por aqui mesmo. Mas a nossa alma e o nosso espírito Deus trata. A nossa alma e o nosso espírito Deus tem um compromisso conosco de nos tratar, de nos preservar. Eu tiro uma outra lição. O desejo de Deus é de salvar o maior número de pessoas que Ele puder salvar. Quem somos nós para escolhermos quem Deus vai ou não salvar? Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 9, o apóstolo diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E nós sabemos, irmãos, que o caminho para o perdão é o arrependimento. O caminho do arrependimento é o confronto com a palavra de Deus.
E o confronto com a palavra de Deus é o que traz a transformação na nossa vida, não é assim? Nós não podemos perder nenhuma oportunidade que Deus tem nos dado. Quando somos confrontados com a sua palavra, ou quando somos confrontados com algum tipo de situação ou circunstância alheia na nossa vida. Nós voltarmos para o texto, a história de Jonas. Olha agora do verso 7 ao verso 9 do capítulo 2. Em meio ainda, dentro do peixe, em meio à sua oração, ele diz: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo, ou seja, a presença de Deus. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, Senhor, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Por quê? Ele conclui: porque a salvação vem do Senhor, não vem de homens. Embora ele fosse lá pregar a palavra aos ninivitas, e a palavra que ele haveria de pregar era uma palavra de confronto com os pecados daquela população, daquela cidade. Quem iria salvá-los não era o Jonas, era o Senhor. Pelo poder da palavra e pelo poder do seu amor. Então, Jonas está dizendo que ele se lembrou de Deus. Isso significa, irmãos, não somente se lembrar que Deus existe, significa lembrar de quem Deus é. Jonas conhecia Deus, Jonas era um profeta de Deus, mas parece que ele tinha se esquecido do caráter, da personalidade e dos atributos de Deus. Isso faz total diferença na nossa vida quando nós estamos passando por algumas dificuldades. Eu conheço pessoas que não se perdoaram. Há casos em que as pessoas não perdoam as outras, mas há outros casos, irmãos, quando a pessoa não se perdoa por algum tipo de erro que ela cometeu. Jonas se lembrou de quem Deus era, de que Deus era misericordioso, perdoador. Se nós olharmos no capítulo 4, no verso 2, lá no final Jonas está dizendo: eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende, ou seja, muda mediante o arrependimento das pessoas também. Então Jonas tinha esse conhecimento, mas por que ele tinha agido daquela forma? Porque ele não tinha concordado com Deus. Hoje nós não agimos da forma como Deus tem determinado para nós, não apenas porque em alguns casos nós não concordamos com Deus, às vezes nós até concordamos com Deus, mas às vezes nós não agimos como Deus determina, porque nós nos esquecemos de quem Deus é. Muitas vezes nós desistimos no meio da caminhada porque nós nos esquecemos de tantas coisas que Deus já fez por nós. Muitas vezes nós não nos perdoamos por alguma negligência, por algum tipo de pecado. No fundo, porque nós nos esquecemos de um Deus perdoador que nós temos. E eu te pergunto, o que nos faz esquecer de quem Deus é? Do que Deus já fez por nós? É a frieza da nossa alma e do nosso espírito. Comece a se afastar das coisas de Deus. Comece a deixar de ler a Bíblia, comece a deixar de orar. E você vai começar a perceber que haverá um esquecimento de quem Deus é. Naturalmente, você não contará mais com Deus nas circunstâncias da sua vida, sejam elas quais forem. Você vai deixar de contar com Deus, você vai agir segundo você mesmo, segundo o seu próprio intelecto, segundo as suas próprias condições. Jesus nunca se esqueceu de quem ele era, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus era um homem de oração. Jesus nunca se esqueceu de quem ele era, porque ele estava sempre em contato com Deus, com o Pai. E todas as vezes que ele se sentia ameaçado, confrontado, ele buscava intensificar os seus momentos de comunhão com Deus. Se Jesus, que é o Filho de Deus, fez assim, quem somos nós para fazermos diferente?
Verdade que Deus quer falar conosco hoje, queridos. É que nós precisamos nos voltar para Deus de maneira urgente. Intensificar as nossas orações. Intensificar o nosso momento, os nossos momentos de comunhão com Ele. E sabermos que é Ele quem salva. É Ele quem opera os milagres na nossa vida. Sabemos que Ele é um Deus perdoador, um Deus de misericórdia. Sabemos que Ele é um Deus de amor. E oferecermos a Ele aquilo que Ele espera receber de nós. Nenhum relacionamento sobrevive quando as atitudes vêm somente em uma direção. Não que Deus tenha interesse, ou não que Deus necessite ou que precise de algo que venha de nós. Mas a Bíblia nos mostra que nós fomos criados para a glória de Deus. O diferencial entre o ser humano e todo o restante da criação é o fato que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos dotou de livre-arbítrio. Agora eu te pergunto, por que Deus nos fez a sua imagem e semelhança? Por que Deus nos deu livre-arbítrio? Para que Ele pudesse receber de nós uma adoração que fosse espontânea. Para que Ele pudesse ver sentimentos em nós semelhantes ao sentimento que há nele. Nenhum relacionamento vai sobreviver quando os sentimentos vêm em uma única direção, num único sentido. Quando as atitudes vêm somente de Deus para nós. E esse texto é revelador. Ele diz que Jonas, verso 9, acompanha comigo, ele diz: mas eu, com um cântico de gratidão. Então ele já começa oferecendo gratidão a Deus. Só o fato de ter gratidão no coração de Jonas naquele momento já era algo muito importante para quem estava com seu coração tomado de ódio, cheio de discordância com o seu próprio Deus. Todo esse sentimento ruim, negativo, dá agora lugar o quê? A gratidão. E a gratidão dá lugar aos sacrifícios que ele estava querendo oferecer para Deus. Eu vejo que Jonas é precursor dos sacrifícios espirituais que o apóstolo Paulo convoca a igreja do Senhor Jesus a oferecer, através dos cânticos espirituais, dos salmos e dos hinos. No Antigo Testamento, Jonas já está falando que ele queria oferecer a Deus um cântico de gratidão, oferecer sacrifício ao Senhor. Não há nada, irmãos, que agrade mais o coração do nosso Deus do que receber um louvor que vem dos nossos lábios, cujo o teor reflete a verdade que está dentro da nossa alma, dentro do nosso ser. O autor aos Hebreus diz então: portanto, ofereçamos a Deus sacrifícios espirituais, louvor, que seja fruto de lábios que professam ou que confessam o seu nome. Deus valoriza, irmãos. E Jonas, que conhecia Deus, embora tivesse esquecido de quem Deus era, ele agora descobre novamente, ele começa a reatar, a se reconciliar com Deus, e o caminho é a oração. Então ele sai do campo também da oração, ele vai para a gratidão, ele começa a oferecer sacrifícios a Deus, e ele começa a assumir compromissos com o Senhor. Ele diz: o que eu prometi, eu cumprirei totalmente. Jonas se convenceu nesse momento do valor da obediência, amém? O que eu prometi, eu preciso cumprir. Havia uma promessa de Jonas de ser profeta do Deus Altíssimo. E ele não estava sendo um verdadeiro profeta. O que ele tinha prometido agora ele iria cumprir. E foi isso que Jonas fez. Queridos, nós precisamos muitas vezes aproveitar que Deus não tem permitido que nós venhamos passar por momentos como Jonas, como os que Jonas passou, e tentarmos reatar as circunstâncias de uma comunhão mais sincera, mais verdadeira e mais pura com Ele. Perceba, irmãos, nós podemos evitar que esse tipo de tratamento doloroso possa acontecer conosco. Basta nós tomarmos uma atitude como Jonas tomou. Reconhecer quem Deus é. Oferecer sacrifícios. Ser grato e ser obediente. Oferecer sacrifícios sem obediência não vale nada.
Deus usou o profeta Samuel para confrontar o rei Saul, quando disse a ele: olha, agrada mais a Deus que você seja obediente do que ficar aí oferecendo sacrifícios. Essa é uma verdade que nós temos que aceitar, irmãos. E nós precisamos viver assim. Amém? Quando Jonas conclui o seu pensamento ainda dentro desse peixe, eu digo que o peixe foi uma grande escola na vida de Jonas. Ele saiu completamente transformado dali. Jonas chegou à conclusão, ele reconheceu que a salvação vem do Senhor e não meramente por aquilo que ele estava fazendo. A salvação não vem pelos nossos méritos, mas vem pela graça de Deus. Então no verso 9 ele conclui: a salvação vem do Senhor. Se há uma lição que nós podemos tirar também desse texto, dessa história, é que Deus é o Deus que salva. Deus salvou Jonas, Deus salvou a tripulação. E quando Jonas foi a Nínive, pregou, Nínive se arrependeu, Deus fez o quê? Deus salvou Nínive também. Apesar dos ninivitas, Deus salvou aquele povo. Apesar de nós, irmãos, Deus pode nos salvar. Essa é a grande questão onde nós encontramos o valor da graça. Graça é favor imerecido. Favor imerecido. E quando nós olhamos na palavra, lá em Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo diz: e vos vivificou, ou seja, vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo vem tocar no assunto concernente àquilo que Jonas experimentou lá atrás. No verso 3 ele diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O apóstolo Paulo se enquadra dentro de uma situação em que todos os pecadores também se enquadravam. Jonas precisava chegar a essa conclusão. Ele não era melhor do que os ninivitas. Diante da santidade de Deus, Jonas era um pecador como todos os moradores de Nínive. E o apóstolo Paulo está dizendo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ou seja, em nossos pecados, em nossos delitos, Ele nos vivificou, nos deu vida, juntamente com Cristo. E Ele explica: porque pela graça sois salvos. Não é pelo que você faz, é Deus quem faz em você. Então, queridos, Jonas aprende isso, ele vai para Nínive, ele prega, o povo se arrepende, o povo se quebranta, o rei se arrepende quando foi confrontado pela palavra, decretou um longo período de oração, de jejum. O avivamento fez parte da vida daquele povo. E se houve arrependimento, nós podemos dizer que houve perdão. E no capítulo 4, a história se conclui dizendo que Deus salvou ali os ninivitas. Deus não fez aquilo que ele tinha ameaçado fazer, porque houve mudança de atitude. Eu aprendo que Deus é fiel, irmãos. Ele vai sempre cumprir as suas promessas. E Ele nunca vai abrir mão dos seus propósitos. Foi Jó quem descobriu isso e disse que os planos de Deus nunca serão frustrados. Não era plano de Deus que Jonas morresse nem no navio, nem no mar e nem tampouco dentro do peixe. O propósito de Deus para a vida de Jonas é que ele pregasse o arrependimento aos ninivitas, e assim aconteceu. Era plano de Deus que os ninivitas ouvissem a palavra, e eles ouviram a palavra. Era plano de Deus, propósito de Deus, que eles fossem salvos mediante arrependimento. E assim aconteceu. É plano de Deus, irmãos, na nossa vida também. Que haja mudança, que haja discernimento espiritual.
que haja arrependimento, que haja conversão. Não importa, se Deus tiver de dar uma segunda chance, Ele vai nos dar. Ele deu uma segunda chance a Jonas. Ele deu uma segunda chance aos ninivitas. Deus é um Deus da segunda chance, irmãos. Mas Ele não abre mão de que os seus propósitos se cumpram em nossas vidas. Então, o que cabe a nós nesse momento? A gente precisa parar, a gente precisa pensar. Há tantas coisas nessa vida aqui que muitas vezes nos distraem. Há tantas coisas nessa vida aqui que impedem uma aproximação maior entre nós e o nosso Deus. Há tantos obstáculos que nós colocamos, né, nos momentos em que nós poderíamos estar em comunhão maior com Deus e não ficamos. O que Deus requer de nós é que valorizemos a sua presença, valorizemos a comunhão com Ele, possamos abrir mão de tudo isso e possamos nos dedicar ao Senhor e descobrirmos o valor da obediência. Deus valoriza a obediência.